Olá, bem-vindos ao canal do JA. Hoje nós vamos continuar na nossa playlist de livros. Nós estamos falando da Matemática do Amor, da Hannah Fry. Então nós vamos tentar explorar o capítulo que é Partindo para a Hora do Encontro, abordagem numa festa, né, ou numa balada. Não se esqueça sempre que você tem que estar sempre em exposição para ser notado. E com isso, pessoal, a gente gostaria que vocês ouvissem a música do Skank, algo parecido, porque eu não consigo mais colocar as músicas que o YouTube não está deixando, mesmo que seja 10 segundos. Se inscrevam também no canal, que a gente agradece, tá? Assim a gente pode trazer mais aplicações de matemática. Bom, nesse capítulo ela vai explorar a teoria dos jogos e o algoritmo de Gale-Shapley. Partindo de que existem dois grupos similares, onde um grupo tem 5 homens, outro tem 5 mulheres, então ela explora a teoria dos jogos, que é desenvolvida por John Nash e Oscar Magister. E essa teoria estuda como as pessoas tomam decisões quando estão interagindo. Ela também encontra estratégias e determina a melhor tática numa situação específica. Suas aplicações em negociações, competição, cooperação, tomadas de decisão, e muitos governos e ONGs têm usado isso no cotidiano. No final vocês vão ter lá muitas referências sobre a teoria dos jogos. Numa noitada, que a proposição é abordar um grupo de pessoas do gênero oposto, então quem vai abordar, uma pessoa no caso, ela pretende o melhor para si mesmo, no caso, dentro da teoria de jogos, é equilíbrio de Nash, e o melhor para o grupo, que é o equilíbrio de Pareto, é o que se tenta fazer ser o ideal. Mas vejam, a teoria dos jogos trabalha com equilíbrio de Nash e não com equilíbrio de Pareto. Então, na vida real, os integrantes do grupo têm preferências diferentes e é difícil convencê-los a mudar tais preferências. Então, a autora diz que a teoria dos jogos não vai dar muito certo na vida real. Então, ela sugere o algoritmo de Gale-Shapley, que na verdade o que ele faz? Uma correspondência estável entre dois conjuntos de pessoas, ou seja, um pareamento homem e mulher, e que cada um vai ter o seu final mais elaborado, né? Vamos para usar o algoritmo, né? Mas não esquecendo que eles podem ser usados em alocações de médicos em hospitais de um país, distribuição de órgãos humanos, algoritmo de app para encontrar o par adequado, recursos escassos, como vagas em escolas ou hospitais, alocação de tarefas em empresas de acordo com as habilidades e preferências do funcionário, otimização de redes de energia e de transporte, encontrando o caminho mais eficiente para despachar na energia ou carga de transporte. Tá no final as referências, vocês podem dar uma olhada. E tem o vídeo do professor Alexandre, que eu acabei tomando como modelo para elaborar como é que é o algoritmo. Então vocês veem com mais tranquilidade também e é interessante. Imagine então que vocês são dois grupos, onde aqui nós temos os homens João, Carlos, José, Mário e Alberto, e o outro grupo das mulheres, a Maria, Ana, Carla, Gabriela e Sueli. As preferências crescem de as preferências decrescem de 1 para 5. Tá? Então, a primeira preferência, no caso do João, é Maria, depois a segunda preferência é Ana. Então, normalmente numa balada, vocês olham o grupo que está ali, ou vocês foram num grupo e vocês já têm mais ou menos suas preferências. E vamos supor que a gente tivesse um meio de conversar entre o grupo e cada um faz sua preferência e daí joga nesse algoritmo de Gale-Shapley e ele vai dar qual é a correspondência mais estável e vejam como é que é feito. Bom, no caso aqui eu vou trabalhando com as iniciais, né? No caso
a primeira opção de correspondência estável, desde que sejam os homens iniciando. Depois vocês vão fazer das mulheres, vocês vão ver que dá uma coisa um pouco diferente. Então, no caso, o José ele vai chegar até a Maria está sozinha, vai ficar com ele. Depois o Carlos vai ficar com a Ana, está sozinha, fica com ele. Aliás, o João ficou com a Maria, o Carlos ficou com a Ana, o José vai ficar com a Carla, que é a primeira opção. Estão sozinhos, não tem problema. E o Mário fica com a Gabriela, sem problema nenhum. Surge o problema quando o Alberto vai escolher a sua primeira opção, que é a Maria. Só que a Maria está com o João. Então ele tem que fazer uma nova opção. Qual é a segunda opção dele? A Ana. Então o Alberto fica com a Ana, só que a Ana está com o Carlos como primeira opção. Então a Ana é que vai passar a escolher nesse caso. Ela prefere o Alberto ou o Carlos. Vejam que a Ana tem o Alberto como primeira opção e terceira como Carlos. Então ela vai trocar, vai ficar com o Alberto e o Carlos vai dançar. Aí o Carlos vai para sua segunda opção, que é a Carla. A Carla pode ficar com ele? Não, mas porque o José tá. Então vamos ver quem a Carla vai preferir. A Carla prefere primeiro o Carlos ou o José? Bom, veja que a segunda opção da Carla é o Carlos. Então ela vai ficar tranquilamente com o Carlos e o José vai dançar. No caso, o José vai então para a segunda opção dele, já que a Carla era a primeira e não pode, vai para a Gabriela. Mas a Gabriela está junto com o Mário. Então a Gabriela que passa a ter opção. Quem que ela escolhe? O José ou o Mário? Veja que a terceira opção da Gabriela é o José e a quarta opção é o Mário. Então ela vai ficar com o José e o Mário dança. Aí o Mário está com a Gabriela, não está mais com a Gabriela, vai passar para quem? Para segunda opção dele, a Carla. Carla pode? Não, está com o Carlos. Carlos com a Carla, a segunda opção da Carla, ele não vai ficar com o Mário, porque o Mário é a última opção dela. Aí ele passa então para Ana. Ué, mas a Ana está com alguém. Com quem que ela está? Com o Alberto. A Ana, a sua primeira opção é o Alberto. Logicamente, o Mário é a última opção, não vai ficar com ele. Daí ele passa então para a Carla. A Carla está com o Carlos. A Carla prefere ficar com o Carlos do que com o Mário, que o Mário é sua quinta opção. Aí o Mário passa então para a Gabriela. A Gabriela, qual é a opção dela? O Mário é a quarta opção e ela está com o José. O José é a terceira opção, ela fica com o José. Então não adianta. Ele então tem que escolher obrigatoriamente a Sueli. Então a Sueli está com alguém? Não, então fica com ele. Então vejam que houve toda a estabilidade e com 9 opções. E vejam que o interessante é que o João com a Maria foi a primeira opção do João. O Carlos com a Carla, sua segunda opção. O José com a Gabriela, segunda opção. O Mário com a Sueli foi a quarta opção. Esse foi o piorzinho. E o Alberto com a Ana foi a segunda opção. Então vejam que esses pegaram a primeira ou a segunda opção, exceto o Mário. Agora, se vocês começarem a fazer inicialmente pelas mulheres, vocês vão observar que o resultado vai ser melhor para elas do que do jeito que está. Porque vejam, a Maria ficou com o João, primeira opção dela, sem problema. A Carla ficou com o Carlos. O Carlos é a segunda opção, tudo bem. A Gabriela ficou com o José,
segunda opção. A Sueli ficou com o Mário. Vejam que a Sueli ficando com o Mário é a terceira opção dela. E a Ana ficou com o Alberto. É a primeira opção. Nesse caso, deu quase que similar, mas geralmente quem escolhe primeiro, pessoal, ou seja, é mais atrevido, tem maior preferência e daí a pessoa acaba sendo melhor. O grupo se dá melhor. Então, o grupo que está em cima e sempre se arrisca a ser rejeitado acaba se saindo muitíssimo melhor que o grupo que apenas fica esperando e aceita as investidas dos pretendentes. Bom, finalizando, aqui estão as referências, a música. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar aí um like também para ajudar e se inscrever no canal. Obrigado, pessoal.